Olá, seja muito bem-vindo a esse curso de Mozilla Thunderbird. Eu sou o professor Maurício Franceschini, professor de informática do Gran Cursos Online. O Mozilla Thunderbird, ele é um aplicativo de correio eletrônico. Importante saber qual é a categoria, né? Antes de qualquer coisa, a gente tem que saber que ele é um aplicativo de correio eletrônico. Mas muitas vezes em prova cai a categoria, não com esse nome, aplicativo de correio eletrônico, mas sim clientes de e-mail. É muito comum, né, em prova usar essa categoria, o nome clientes de e-mail, que é a mesma coisa que aplicativo de correio eletrônico. Por que chama de cliente de e-mail? Porque o serviço de e-mail tem um servidor central que faz todo o mecanismo de envio e recebimento de mensagens, e aí tem um software que faz então o acesso a essas mensagens. Por isso que a gente chama que esse software é o software cliente e lá o outro é o servidor. Então nós chamamos clientes de e-mail. É diferente de acessar os e-mails diretamente na web, abrindo o navegador, acessando então, por exemplo, o Gmail, que é o caso de um webmail. Então existem essas duas categorias, o webmail, como é o caso do Gmail, e o cliente de e-mail, que é o caso do Thunderbird. E no caso do Thunderbird, né, ele é um cliente de e-mail, mas nós temos outros, como por exemplo Microsoft Outlook Express, né, que muitas vezes também está no seu edital, como é o caso do Microsoft Outlook, que também é outro cliente de e-mail, o Eudora, Postfix e assim por diante. A Lotus Notes, né? Então esses são clientes de e-mail. Características do cliente de e-mail é que vamos ver então todas essas características a respeito do Mozilla Thunderbird como um cliente de e-mail. Olha lá na tela então. Como você está vendo aí, né? Esse é o Mozilla Thunderbird e as características dele é que ele é um software livre. Ele é um software de código-fonte aberto, assim como o Firefox, assim como o Linux. E não confundam, atenção, olha só, não confundam. O quê? Mozilla Firefox com Mozilla Thunderbird. Isso aqui é muito comum em prova, eles fazerem essa confusão. O Thunderbird é o cliente de e-mail, o Firefox é o navegador. Eu espero que você tenha visto lá o vídeo sobre o Firefox, que é o navegador, justamente para você aprender e ver a diferença entre um e outro. Vamos lá, continuando na tela. Você tem então outra característica, que ele é um cliente de e-mail, como eu já falei. Ele possui funcionalidades aí de newsgroups, ou seja, né, grupos de notícias, de feeds, de RSS feeds, ou seja, de alimentador de fontes aí de conteúdos e assim por diante. Então nós temos algumas dessas características do Firefox. Então, como eu falei, não confunda o cliente de e-mail com o browser. Mozilla Thunderbird é o cliente de e-mail e o Mozilla Firefox é o browser. Quando você acessa pela primeira vez o Mozilla Thunderbird, você tem aí então a configuração da sua conta que você precisa fazer. Então ele solicita uma configuração de conta de e-mail, onde você vai selecionar quais as configurações que você vai usar. E aí a gente vai ver exatamente isso, que na configuração de contas nós podemos usar a configuração do protocolo POP3 ou do protocolo IMAP para o acesso às mensagens. Qual a diferença? O POP3 ele tem a característica de baixar as mensagens para o microlocal. Ele pega lá do servidor a mensagem e baixa para o microlocal. É como se fosse um carteiro que ele vai lá nos correios, pega as cartas e leva até a sua residência. Então o POP3 é o carteiro da internet. E o IMAP, ele permite então você acessar diretamente no servidor as suas mensagens. E isso a partir do cliente de e-mail. Você está acessando a partir do cliente de e-mail as mensagens que estão lá no servidor. Cuidado, muitas pessoas acham que o IMAP é usado no webmail, uma vez que no webmail você está acessando uma página diretamente lá no servidor. Nada disso. IMAP é usado no cliente de e-mail, tá certo? Vamos lá, para frente.
Já no ambiente do Firefox, nós temos aqui o painel de pastas, é o painel lateral das pastas, que ele mostra então para você as principais pastas que costumam cair em sempre tem que existir na conta de e-mail. A caixa de entrada é porque ele está buscando lá do servidor, está no servidor essa caixa, e ele traz para cá, para essa caixa sua local. Destinatário. Ou seja, elas ainda não foram enviadas, estão aguardando ser enviadas. Você já redigiu, já terminou, já concluiu e clicou em enviar. E ela vai para onde? Caixa de saída. Ainda não foi enviada. Ela ainda está no micro do usuário. Vai ser enviado. Então está aguardando ser enviado, tá? Próximo. Nós temos itens enviados. Olha a diferença. Nos itens enviados são as mensagens que saíram da caixa de saída e foram enviadas de fato ao destinatário. Ou seja, saíram do meu servidor, saíram do meu micro e já foram lá para outra conta do destinatário. Então você tem certeza que já foram enviados. Não ficou aqui. Então isso é importante. Quando está na caixa de saída ainda não foi enviado. Então muitas vezes o que acontece? Muitas vezes é um problema. Você chega e fala, não, pode deixar, estou enviando para você. Finzinho de expediente, aconteceu alguma coisa lá na internet, você enviou. Só que de fato não saiu da sua máquina. Ficou lá. Aí você fala, poxa, mas eu enviei para você. Onde você tem que ver se de fato foi enviado? Em itens enviados. Porque se não estiver em itens enviados é porque ela não foi enviada. Vai estar onde? Provavelmente caixa de saída. Na pasta saída. Vamos lá. Nós temos também o rascunho. Rascunho são as mensagens inacabadas, que foram salvas e fechadas. Você está redigindo, precisa ir para uma reunião, vai parar ali no meio. O que você faz? Você encerra ali, salva a mensagem e fecha. Ela não vai estar nem em itens enviados porque não foi enviado. Não vai estar em caixa de saída porque você não mandou enviar e não foi para a saída. Então vai estar onde? Vai estar em rascunho. É a mensagem que está sendo redigida ainda e não foi acabada, não foi terminada, fica lá então em rascunho. Próxima caixa que nós temos aí, que é itens excluídos ou lixeira, Alguns trazem como lixeira, outros trazem como itens excluídos. São as mensagens excluídas de fato. Elas ficam ali aguardando então serem, no caso, excluídas definitivamente. Algumas coisas caem em prova. As mensagens excluídas ficam temporariamente ali. Não. Elas ficam ali, vão ficar excluídas. Então, ficam aguardando ali você limpar a lixeira algum dia. Muitas vezes, muitas mensagens antigas de todas essas pastas são colocadas em arquivo morto, que é uma configuração que você pode fazer. Mas uma nova mensagem, você tem os campos das mensagens. Muito importante isso daqui. Esses campos das mensagens, elas são cobrados com frequência em prova. Você tem então o campo para. Olha que interessante. No campo para,
ele é o destinatário principal. Então, no caso aqui, João, nós vamos falar sobre isso. Então, campo para é o destinatário principal. Quando você vai mandar uma mensagem e quer mandar para mais de uma pessoa, geralmente uma das pessoas é a pessoa principal, para quem você está enviando, e você quer que as outras tomem conhecimento. Então, o para deveria ser para aquele único principal destinatário que você está enviando. E os demais destinatários você coloca no campo CC. Olha lá o campo CC, que é esse daqui agora. Nós vimos o para e vimos agora o CC. O CC, muitas vezes a gente acha que é com cópia, mas é um pouco mais do que isso. Com cópia. Então a cópia carbono, no inglês também é CC, carbon copy. Por que isso? Porque ele é uma cópia, né, daquela mensagem. O carbono ele faz cópia, né? Lembra disso? Né? O carbono, quando a gente usa no papel, nota fiscal e tudo mais, ele faz a cópia. Então a cópia carbono vai enviar para outras pessoas. E temos o CCO, olha lá então, que no inglês é BCC, né? BCC, que é Blind Carbon Copy, ou seja, uma cópia carbono cega, que no nosso caso é a cópia carbono oculta. Então é importante saber isso, né? Com cópia oculta ou cópia carbono oculta. Se em prova cair com cópia oculta, não tem problema. Mas o oficial é cópia carbono oculta. E aí agora a gente tem que saber algumas características desses campos, saber quem enxerga quem. Isso já foi cobrado em prova e você agora Maria sabe que a mensagem vai para João. Todos esses são destinatários, hein? Ali o remetente é o D, que é o Prof. Maurício Franceschini, sou eu. Então, ó, Maria sabe que a mensagem vai para João também, somente. Agora, Carlos sabe que a mensagem vai para João e para Maria. Então, nem João nem Maria sabem que a mensagem vai para Carlos. Isso aqui foi uma configuração que já caiu em prova, né? Exatamente dessa maneira aqui, eles preenchidos dessa forma, e aí ele pergunta exatamente quem vai ver o quê. E aí nós sabemos isso, que somente Carlos, que é com cópia oculta, vai saber que foi para João e para Maria, mas ele não será visto pelos demais, tá? Então, no cópia oculta, não é visto pelos demais. Interessante, quando você vai responder essa mensagem, por exemplo, a João vai responder a mensagem, então ele consegue responder a todos. Quando responde a todos, vai ser respondida para o Maurício, que sou eu no caso, e para Maria somente. Então o caso não vai receber. Por quê? Porque ele está em cópia oculta, então ele não vai estar no campo responder para todos. Importante saber isso, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Anexos no Thunderbird, nós temos o seguinte, ele tem algumas restrições quanto ao tamanho do arquivo, e isso vai depender muito do provedor. E por padrão, nós temos aí as restrições quanto ao tamanho de arquivo do Hotmail, Gmail e Yahoo, são os mais convencionais, que é de 25 megabytes o tamanho dos anexos. E a gente tem então lá no rodapé, né, da mensagem, nós temos aí ó, o anexo da mensagem e você está vendo então aqui o íconezinho dela para você saber então aqui escolher um arquivo anexo na sua mensagem.
Aqui então é para salvar aquele arquivo que você está recebendo na sua pasta. Ele vai dar as opções de salvamento que você quiser. Abrir, salvar como, desanexar ou excluir. Você já exclui diretamente o anexo daqui da sua mensagem, tá certo? Nós temos o catálogo de endereços do Mozilla Thunderbird. O catálogo de endereços vai mostrar então as pessoas que você salvou. Tecla de atalho para acessar, Ctrl Shift B. Cuidado para não confundir com Ctrl Shift B, que exibe os favoritos lá no Mozilla Firefox, tá? Cuidado aí. Aqui, Ctrl Shift B. Mensagens instantâneas. Interessante aqui, só voltando aqui no catálogo de endereços, nós temos o seguinte: quando uma pessoa é salva no catálogo de endereços, você pode dar o apelido dela lá, o nome dela. E não vai aparecer o endereço dela, porque vai aparecer o nome. Então, quando tem lá no campo para João, significa que aquele João foi salvo no catálogo de endereços. Agora, se for joão@yahoo.com.br, aí esse João ainda pode não ter sido salvo no catálogo de endereços, tá certo? Isso é importante, essa distinção. Se aparece só o nome, o apelido dele, já foi salvo. Se aparece o endereço, pode não ter sido salvo ainda. Bom, vamos lá. Mensagens instantâneas e bate-papo. Firefox permite, então, vincular, né, com esses serviços de mensagens instantâneas, abrindo caixinhas para você fazer, então, um bate-papo direto no ambiente do cliente de e-mail. Permite também instalar complementos, que são aplicativos que adicionam recursos extras ao Thunderbird, né, que são os plugins. Então você tem os complementos ali do Mozilla Thunderbird, você pode adicionar então esses complementos. Lembrando que o Mozilla ele trabalha com abas aqui na parte superior, como se fosse um navegador. Parece muito com um navegador, né? Você está vendo aí, parece bastante. Mas na verdade ele não é um navegador, ele é um cliente de e-mail. Só que as funcionalidades que você vai abrindo, ele vai abrindo em abas para você. Ele tem um calendário que é um complemento. Tá? Você tem que adicionar como complemento, que é o Lightning. Esse Lightning, ele é então um calendário completo, com agendamento de compromissos, alarmes, alertas, né? E assim por diante. Então ele te dá essas opções para você configurar tarefas e tudo mais. Uma funcionalidade importante que nós temos que saber é a compactação de pastas no Mozilla Thunderbird. As pastas do Mozilla Thunderbird, aquelas que nós vimos lá atrás, ficam salvas no seu computador com a extensão de arquivos .mbox. E o tamanho máximo de uma pasta é de 4 GB. E a compactação automática ela é feita quando a pasta atinge então 20 megabytes e você faz então a compactação, né, fazendo então essas configurações das pastas, que você vê exatamente isso aqui, ó, espaço em disco. Configuração padrão, então, ele faz isso, tá? Condensar todas as pastas, se puder liberar pelo menos 20 megabytes. Então ele vê, ó, posso liberar 20 megabytes? Ele vai lá e condensa para você. Aquilo que nós falamos, né? Tipo arquivo morto, ele faz a compressão das pastas, tá certo? Você também pode fazer a compactação manual, clicando com o botão direito sobre a pasta e escolhendo então condensar, como você está vendo aí, tá? Essa opçãozinha aí que você está vendo. E aí ele vai e condensa toda aquela sua pasta. A funcionalidade Quick Filter, que é a barra de filtragem. Filtragem de quê? Das mensagens que você quer buscar na sua pasta. Ele limita o número de mensagens que são exibidas na lista de mensagens. E você filtra, então, para exibir aquelas que são do seu interesse. Então, você está vendo aí, esse Quick Filter é a filtragem que te dá, então, a opção. Tecla de atalho aí para você filtrar, você está vendo aí, Ctrl K.
Vamos falar um pouco sobre segurança no Thunderbird. Importante a gente ver algumas questões de segurança a respeito do Thunderbird. Vamos olhar lá. Nós temos o seguinte. Ele possui anti-spam, anti-phishing, só que ele não possui antivírus nativo, né? Então veja só, anti-spam. O que é o anti-spam? É para evitar que cheguem mensagens não solicitadas na sua máquina. Então, anti-spam. O spam é uma mensagem solicitada, não solicitada, e o anti-spam é um filtro que evita esse tipo de mensagem. E o anti-phishing é contra o golpe de phishing. Phishing são mensagens que chegam para o seu e-mail que tem um link de acesso a uma página fraudulenta que serve para você preencher os seus dados e enviar então para a instituição. Na verdade, são fraudadores que se passam como instituições, né? Eles tentam se camuflar como instituições, te jogam então para uma página falsa e aí você ali vai preencher os seus dados achando que está enviando para a instituição, mas na verdade é uma página falsa. Vamos lá, vamos prosseguir. Então esse ele possui nativamente, tá? Esses recursos aí de segurança. Tá? Você está vendo aqui no item segurança, você então coloca isso. Olha lá então, você tem as opções para você solicitar e fazer essa configuração do menu aí que você está vendo. Senha mestra, ele protege as demais senhas configuradas nas contas, que é bem interessante. Quando você salva então, né, aquela senha mestra, ela é usada então para proteger informações confidenciais, como senhas de sites. Você cria então a senha mestra e aí você vai precisar fornecê-la uma vez por sessão, quando o Thunderbird precisar de informações protegidas pela senha. Então, é aquela história. Isso é a mesma coisa que o Firefox, o navegador, tem uma senha mestra. Você abre o navegador, vai acessar aquela seção, ele pede aquela senha, né, para a sua seção que você está acessando. Tudo que você utilizar de sites e tal, ele já vinculou com aquela senha mestra. E aí com essa senha mestra, você então já acessa os seus sites que precisam fazer login com a sua senha específica do site. Então ele é uma digital e criptografia no Thunderbird. Então nós temos aqui a possibilidade de enviar uma mensagem assinada eletronicamente e também criptografada. Mas para isso precisa usar certificado digital. Olha lá então, você tem como usar o certificado digital, né, para assinar e descriptografar as mensagens que estão lá no seu computador que você vai enviar. Lembrando que só tem validade legal e jurídica quando ela é assinada eletronicamente. E aonde a gente vê isso? Lá na configuração de contas, no item segurança, você tem então a assinatura digital, certificado usado para assinar digitalmente as mensagens, você seleciona então. E a criptografia também. Certificado usado para descriptografar mensagens enviadas a você. Então você precisa de uma chave pública que você vai selecionar de onde vem essa chave. Temos também a confirmação de leitura das mensagens. Toda vez que você recebe uma mensagem de confirmação de leitura do destinatário. Então você vai lá e diz, né, ó, deixar na pasta entrada ou solicitar uma confirmação de leitura. Você quer então toda vez que você enviar uma mensagem, a pessoa lá do outro lado confirme e aí você então confirma aí. Então você deixa então. E aí ao receber uma confirmação que eu solicitei, para onde vem para você? Né? Tem isso. Você mandou uma confirmação. Aí a pessoa confirmou. Você recebe de volta a confirmação. Aonde que vai ficar? É isso que está falando aqui. Olha lá. Então você vai dizer na caixa de entrada ou então itens enviados. E tem a opção, se alguém me solicitar uma confirmação de leitura, não enviar ou permitir configurações de leitura nessas situações e assim por diante. As assinaturas, cuidado para não confundir com a assinatura digital aqui, né? Que aqui você vai colocar um texto, blocos de texto adicionados automaticamente a cada mensagem enviada.
Muito comum haver confusão nisso aqui. Portanto, atenção! A assinatura digital ou a assinatura eletrônica é feita com certificado digital. Agora, essas assinaturas aqui de mensagens são textos que você coloca. Ó, fulano de tal, né, do setor tal, telefone tal. Isso aí é uma assinatura. Vai ser colocado no corpo da mensagem toda vez que você enviar. Isso aqui não é assinatura digital. E aí ainda tem um problema. A assinatura digitalizada, o que é isso? É quando você escaneia a sua assinatura, pessoal. É outra coisa. Então existe a assinatura digital, a assinatura que é uma assinatura digitalizada, que é a imagem da sua assinatura que você escreveu. Cuidado para não confundir essas três coisas que já caíram em prova fazendo a confusão. Beleza? Vamos continuar aqui. Então, isso que eu queria que você entendesse. Não confunda a assinatura digital com a assinatura aqui digitalizada ou a assinatura da mensagem. Próximo aí. Nós temos o assistente de importação. Você pode, então, importar catálogo de endereços, mensagens, inscrições em RSS e várias outras coisas. Você tem, então, o assistente de importação. Então, se em prova ele falar, é possível importar mensagens de outro aplicativo de e-mail? Sim, é possível. É possível importar catálogo de endereços do seu webmail aqui no Mozilla Thunderbird? É possível também, porque ele faz essa importação tranquilamente. Agora nós vamos ver aí uma coisa que costuma cair, e assim, é um pouco complicado, porque exige um pouco de memorização. E aí eu sugiro, recomendo que isso aqui você faça uma listinha para ver minutos antes da sua prova. Para quê? Para que fique ali na sua memória, né, na memória RAM, para você lembrar na hora da prova, porque às vezes pode cair. Infelizmente isso cai, é mais raro acontecer, mas costuma cair, que são as teclas de atalho do Mozilla Thunderbird. Então é importante a gente saber, né, que isso realmente pode cair, a gente já vai ver aqui, porque se cair você vai falar, opa, já vi isso aqui em algum lugar. Olha lá então. Nós temos aí a Ctrl+L, que encaminha uma mensagem. Temos a Ctrl+N, cria uma nova mensagem. Ctrl+P, que imprime a mensagem. Ctrl+R, responde a mensagem. Ctrl+S, que salva a mensagem como um arquivo. F5, verifica por novas mensagens. Ctrl+K, pesquisa todas as mensagens, lembra do Quick, né? Ctrl+Shift+K é o Quick Filter, olha lá, Ctrl+K todas as mensagens, e o Shift+K que é o Quick Filter. E o Ctrl+F, localizar um texto na mensagem atual. Então é importante saber aí algumas coisas, né? Cuidado aqui é F5 ao invés de F9, que o F9 é lá no Outlook. Aqui é F5, F9, Outlook. Tá? Então não confunda as coisas aí, beleza? Muito bem, então é isso que eu queria trazer para você aqui a respeito de Mozilla Thunderbird. Esse cliente de e-mail vai cair na sua prova. Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa. Esses recursos são de fato cobrados em prova. E aí eu espero que você esteja preparado para a sua prova. E eu te vejo na sua aprovação. Até lá!